Olá, outra vez peço imensa desculpa, parece tentar chamar o Francisco, entretanto foi abaixo. Vamos ver se agora já conseguimos chamá-lo para falarmos aqui com ele. Tentar descobrir. Ora bem, vamos aqui ver se o Francisco já se junta a nós. Vamos aqui ao Francisco. Ora bem, vamos cá. Para quem ainda não ouviu, o Francisco esteve na Noruega, esteve na Islândia, voltou novamente para a Noruega e depois foi para a Austrália. Francisco, estás aí? Não estamos a conseguir contactar-te. Vamos aqui ver se... Francisco... Se conseguimos chamar. Ora bem. Não está, temos que tentar descobrir. Peço desculpa. Com licença, o Francisco não está. Não nos consegue chamar. Falar com ele. Só um bocadinho. Parece que estamos com problemas na ligação com o Francisco, porque ele está aqui, mas não conseguimos chamá-lo. Francisco vem já. Deixa eu ver se... Ok, vamos chamá-lo. Pode ser que agora já consigamos. Okay. Já aqui está. Francisco, que andou por esse mundo fora e já passou por vários países. Novamente, para quem não ouviu, a Noruega, a Islândia e a Austrália. Olá, Francisco. Olá, Vida. Já conseguimos ver. Se calhar estás um bocadinho de lado. Sim, está melhor? Sim, agora já está bom. Está tudo bem? Sim, está tudo bem, dentro do Estás-me a ouvir possível, bem? né? Estou. Pronto, sim. Considerando a nossa situação atual, nós esperamos que esteja sempre tudo bem, considerando toda esta situação. E por isso é que também decidimos partilhar aqui um bocadinho de coisas boas durante estes dias com quem nos vê e de boas experiências. E neste momento, hoje é a tua e queria que te apresentasse um bocadinho lá para casa e que falasses um bocadinho também dos países onde estiveste, já os introduzi, já lhes indiquei que estiveste a fazer os programas de experiência profissional remunerada na Noruega, na Islândia, voltaste para a Noruega novamente e depois finalmente estiveste na Austrália. Como é que te surgiu esta ideia de começares a fazer estas experiências? A primeira de todas. Pronto, então eu sou Francisco, tenho 33 anos, sou de Coimbra e eu sempre, desde pequeno, gostei de viajar bastante. Ganhei esse bichinho dos meus pais e para começar eu não estaria aqui se não fosse isso. O meu pai, quando tinha 17 anos, ele saiu de Portugal e foi estudar para a União Soviética e lá conheceu a minha mãe, portanto a minha mãe é russa. Portanto, isso já vem de trás, não é? Eu desde pequeno sempre tive a sorte de poder viajar para vários países já desde pequeno, então foi uma coisa que já começou desde cedo. Eu só, para terem uma ideia, eu quando tinha 7, 8 anos, eu e o meu pai e a minha família fomos de carro desde Coimbra até à Rússia. E que foi uma grande experiência, como é óbvio. Eu mesmo pequeno lembro-me perfeitamente, demorámos uma semana até chegar lá. Então pronto, esse tipo de experiências que eu fui adquirindo quando era mais novo acabou por moldar um bocado a minha personalidade. E então quando eu terminei os meus estudos, eu estudei aqui em Coimbra a licenciatura em Relações Internacionais e depois fui para Lisboa tirar o mestrado
em gestão de recursos humanos. Eu, quando acabei os meus estudos, eu vi-me um bocadinho perdido e senti que nada do que eu estudei era aquilo que eu queria, na verdade. E então comecei a pensar o que é que eu vou fazer, o que é que eu vou fazer à minha vida. Então, depois de 1 ano ou 2 assim um bocado à deriva, eu decidi, porque não experimentar lá fora, pelo menos uma vez, durante 6 meses, para ver como é que eu me sinto, como é que eu não me sinto, se sou talhado para isto ou não. Então comecei a pesquisar e pronto, encontrei o vosso site e comecei a ler e também a ver relatórios de outras pessoas que tinham feito experiências, quais eram os países que vocês tinham, Exatamente, quais é que são as alternativas? Exato. Então, uma das coisas que eu meti logo na cabeça foi que se eu fosse fazer isto, tinha que ser num sítio bem diferente de Portugal. Para mim não seria desafiante, verdadeiramente desafiante ir para a Espanha ou França e Itália, sem Que é desprimir já ali ao lado. Exato, sem desprimir por qualquer um destes países, e claro, são diferentes de nós, mas acaba por ser uma cultura europeia latina que não é assim tão diferente. Então, pronto, eu meti na cabeça, pá, de fazer isto, tem que ser efetivamente diferente. Então, eu escolhi, pronto, Escandinávia. E da Escandinávia eu vi que havia um programa na Noruega e pronto, eu percebi, Noruega, se eu fizer o inverno na Escandinávia, vai estar coberto de neve, vai ser uma experiência completamente diferente. Eu aqui vi neve uma vez ou duas, fui à Serra da Estrela só uma vez ou duas. Então pronto, eu acabei por decidir ir para a Noruega e assim foi. Depois comecei a tratar da papelada, fiz exato, a preparação da entrevista com vocês, etc. E, Francisco, e lá tive uma entrevista, uma proposta de trabalho para um ski resort de uma montanha na Noruega. E eu achei, pronto, acho que um hotel no meio das montanhas, acho que não podia ser mais diferente do que aquilo que eu tinha experienciado até agora. Então aceitei logo à primeira. E assim foi em novembro de 2014, portanto vai fazer agora 6 anos que eu comecei estas aventuras. E pronto, foi em novembro de 2014. E lembro-me perfeitamente, era por 6 meses, lembro-me perfeitamente quando eu cheguei lá ao meu local de trabalho, como é evidente, porque eu cheguei, estava a começar o inverno, estava a menos 15 graus e eu estava no meio do nada, então foi um choque muito grande. frio. E eu queria também passar aqui a minha mensagem para quem ainda não fez e está a pensar fazer, que os primeiros dias vão ser um choque muito grande e vocês vão pensar e refletir, será que tomaram a melhor decisão? Eu próprio, para os primeiros dias eu pensei, o que é que eu estou aqui a fazer? Estava tão bem em casa, estou menos 15, estou aqui na montanha, não está aqui nada à volta, etc. Então os primeiros dias vão ser difíceis e vocês têm que estar preparados para isso. Mas depois, pronto, vocês começam a ganhar as rotinas e começam a habituar-se ao meio e também ao trabalho das pessoas e pronto, e as coisas, o ser humano é um ser de hábitos, então com o passar dos dias as coisas tornam-se mais fáceis. E pronto, então eu estive lá 6 meses, foi de novembro até ao final de abril, fiz lá uma winter season num hotel. Eu trabalhava maioritariamente no bar e no restaurante. Eu sou bartender, eu trabalho em bar já há 15 anos. Mas claro que nestas experiências é sempre valorizado o multitasking, então eu fiz um pouco tudo. Eu ajudei no housekeeping, eu ajudei a tirar a neve das escadas, porque nevava tanto que não dava sequer para circular, então nós tínhamos que estar a usar uma pá para limpar a neve. Então fazia no restaurante, cheguei a fazer também night shift, então era um pouco tudo. E vocês têm que estar preparados para ter essa mente aberta e disponibilidade de fazer um pouco tudo. Porque isto não é só uma experiência de trabalho, mas essencialmente para mim foi uma experiência de vida. Uma experiência cultural, própria Exatamente. cultural. Eu não fui tanto na cena do trabalho, foi mais mesmo para crescer,
porque eu senti que, mesmo já tendo conhecido outros países, vários países até, mas uma coisa é tu viajares de férias uma semanita ou duas, e outra coisa é tu realmente viveres, trabalhares e conheceres o dia a dia do sítio onde estás. Então isso foi muito importante para mim e eu posso dizer que foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida, sem dúvida nenhuma. E é assim que eu tenho feito os últimos 6 anos da minha vida, que eu lá chegarei, lá chegarei. Sim, porque viajar como um turista só para ver é completamente diferente de viajar pela perspectiva de quem vive lá e a viver no país mesmo. A Claro, uma coisa experiência, é essas que coisas tu não vais são uma semana a completamente Roma, ou vais uma semana aqui ou ali, vais aos pontos turísticos, vês a única coisa que é o bom e do melhor e depois vais-te embora e não tens uma imagem completa e absoluta da realidade onde estiveste. E então, pronto, eu fiz esses 6 mesitos lá e correu tão bem, e gostei tanto e foi realmente muito importante. Era o que eu precisava na altura, então eu decidi continuar. Então, quando eu aterrei, voltei no final de abril de 2015 e 3 meses depois já estava a aterrar na Islândia. Eu mal aterrei na Noruega, comecei logo a tratar das coisas para a Islândia. Eu percebi que queria continuar a fazer isto, mas agora num país diferente. E pronto, a Islândia também sempre foi um país que me interessou bastante porque tem uma beleza muito específica, muito natural, muito própria. E pronto, foi também a minha escolha. E demorou mais ou menos 3 meses até que eu comecei a tratar das coisas, até o momento em que eu aterrei lá. Então, em agosto de 2015, já estava a aterrar na Islândia. Também foi um choque grande, é sempre um choque grande, sempre que tu chegas a um país novo. Neste momento eu já estava preparado para esse choque, já sabia que ia sentir. Portanto, eu saí daqui a meio de agosto, o pico do nosso verão, estava uns 35, 36 graus, um calor impressionante. Eu aterrei lá, estavam 11 graus a chover. Eu, mais uma vez, fiquei com aquela sensação de o que é que eu estou aqui a fazer, onde é que eu me vim meter, etc. Então eu cheguei ao aeroporto de Reykjavik, depois apanhei um autocarro para uma cidade que fica mais ou menos a uma horita, e depois de lá vieram buscar boleia até ao. Nascer do sol, tens o nascer do sol às 11 da manhã e o pôr do sol às 2 da tarde, o que não é nada fácil. Até É verdade, faz uma confusão muito grande, porque Faz. E não é por acaso que a Islândia é um dos países com a maior taxa de suicídio. E eu percebi porquê. é verdade. Porque, de facto, mesmo essas 3 horas de dia está nublado, nunca chegas a ver o sol. Então eu estava no hotel e eles davam-nos todos os dias comprimidos
para combater a falta de vitamina D, porque nós não víamos luz do dia. Então eu confesso que nessa altura não foi fácil. Não foi fácil sobreviver, digamos assim. Que eu ia trabalhar, estava à noite cerrada, voltava Foi para mais casa à noite um cerrada. momento diferente, não é? Sim, mas acaba por Algo ser. que não estavas à espera. Exato. Eu já estava à espera, só que uma coisa é tu saberes e Ouviste outra coisa falar, outra coisa é experienciar. tu experienciares todos os dias durante meses a fio. E não é só a escuridão, é que está um frio descomunal, está uma ventania brutal, mesmo a ventania de lá é mesmo muito forte. Às vezes, eu várias vezes É gélida. tive que sair do trabalho mais cedo porque o vento era de tal forma forte que levantava carros e não podia estar ninguém na rua. Então, são coisas que tu não vês no teu dia a dia normal, então acaba por ser parte da experiência e são coisas que eu vou. Sim, exato, faz parte da experiência e para eles é normal. É só mais um É a dia normalidade deles. juntos. E para mim são experiências que eu tive e que, melhores ou piores, foram muito importantes e eu vou guardá-los sempre e fazem parte do crescimento. Já no verão é exatamente o oposto. Por exemplo, em junho não tens noite, tens só um semi-pôr do sol por volta da 1h30. O sol põe-se, mas nunca se põe, já fica está-se a pôr e já está a ver fica a do meio outro caminho, depois lado. volta a subir. Exato. Por volta da 1h30, então está sempre dia. Aí já tive mais graça, já tive mais graça. Mas foi incrível, era um bocado surreal. Mas quando eu estava, durante o inverno, o outono, mesmo incríveis, com o verde, mesmo ao roxo, às vezes também. Mas foi uma grande experiência, como eu disse, eu estive lá 1 ano e meio. Também fartei-me viajar por lá. Algumas particularidades da Islândia que por hora, não tem comboios, então são algumas particularidades de um país lindíssimo que parece que ainda vive no século passado, não que seja necessariamente mau, mas é curioso. E mais? De facto, Francisco, estou a ouvir agora um bocadinho com interferência, não sei se estou a ouvir bem. Agora está melhor? Pode ser da internet. E agora está melhor? Estou a ver outra vez. Já está melhor. Ok. A particularidade, estava a dizer, realmente a temperatura é uma parte difícil, porque mesmo no inverno, como eu disse, não está calor. Para eles estão 11 graus, já está tudo de shirt, sim, no verão, que eles chamam verão. Já está tudo de shirt, calções, vem para o sol. Está tudo em grande forma e pronto. Eu estava sempre com o meu casaquito, claro. Mas pronto, também foi uma bela experiência, estive lá 1 ano e meio. E entretanto. Uma pessoa que não gosta daquilo também não fica lá 1 ano e meio. Sim, claro. Eu fui para lá pronto, era para ser 1 ano, só que entretanto eles deram-me um contrato sem termo e eu pronto, fui ficando mais um bocadinho. E entretanto, o meu primeiro sítio na Noruega, que eu mencionei, onde estive, eles abriram um bar novo no hotel, etc. E eles convidaram para ser o responsável do bar do hotel. E eu, como já lá estava 1 ano e meio na Islândia, já estava assim, a ficar um bocadinho farto e como fiquei agradado com essa possibilidade, então acabei por regressar à Noruega, fui diretamente à Islândia e levei para a Noruega e fui fazer mais uma temporada de inverno lá, mais 6 mesitos. Pronto, e já estava confortável, já estava em casa.
e fiquei até final de abril de 2017. Mas já tinha na cabeça de que eu queria ir para a Austrália, porque pronto, Portugal tinha feito o acordo com o governo, o Work and Holiday, há cerca de um ano ou dois anos. Exato. E eu, como tinha 30 anos, já estava no limite. Portanto, ou era naquele ano ou já não era. Porque o Work and Holiday, como se sabe, é só até aos 30. É agora ou nunca. É, na Austrália e na Nova Zelândia até aos 30. Mas só que na altura ainda não tínhamos o acordo com a Nova Zelândia, então pronto. Foi a Austrália. Então, assim que eu cheguei da segunda vez a Noruega, em maio de 2017, comecei logo a tratar das coisas também, logo para ir para a Austrália. Foi um processo, demorou um bocadinho mais. Pronto, tive que fazer um registro criminal, mas uma série de burocracias papeladas, etc. Tive que fazer o TOEFL, que é o exame de inglês, que é, pronto, é uma espécie de IELTS, mas é um modelo americano, não é? Com escolha múltipla. É o que é pedido para o visto. Exato, o IELTS ou o TOEFL. É basicamente a mesma coisa, mas pronto, o TOEFL tem escolha múltipla, que é o modelo americano, e o IELTS é mais europeu, sem escolha múltipla. Então pronto, fiz isso, depois também tive que fazer, pedir uma carta de apoio do governo português, que pelos vistos agora já não é preciso, foi como disseram. E foi isso que demorou mais tempo. Eu tive 2 meses só à espera desta carta, já tinha tudo feito, era só mesmo isto que me faltava e tive 2 meses à espera. Aquelas burocracias típicas, mas pronto, lá consegui. E quando é que chegaste à Austrália? Então, em novembro de 2017, fui finalmente à Austrália. Uma viagem interminável, mas cheguei. E foi uma experiência incrível, gostei mesmo muito. Infelizmente foi só um ano, porque, pronto, como eu tinha 30 já não pude pedir o segundo ano, infelizmente. Mas foi um ano incrível, eu tive 6 meses em Sydney inicialmente, também como bartender. Trabalhei num café-restaurante na zona do Jardim Botânico de Sydney, que fica exatamente ao lado da Opera House, portanto estava muito bem localizado. Mesmo ali central. Mesmo no centro, eu também morava ali no centro. Estive lá 6 meses, tinha um barzito, que era a altura do verão lá, eu tinha um barzito de morritos no jardim, fazia uns cocktails num pop-up, no bar pop-up que eu tinha, então foi muito porreiro. Tinha bastantes animais sempre ali a passar, foi porreiro. Depois desses 6 meses, entretanto também, claro, fui viajando, fui a Melbourne, fui a Brisbane, etc. Depois destes 6 meses eu decidi ir para o norte da Austrália, que é a zona tropical, né? É acima do Trópico de Capricórnio. Acima do Trópico de Capricórnio é tropical, ou seja, está sempre quente. E nessa altura já estava a começar o inverno em Sydney, então eu decidi fugir do frio. Frio, pronto, não é? Comparado com o frio Que não é o não nosso frio. Não. Pronto, lá são 16, 18 graus em Sydney. Já está tudo encasacado. Sim, em Melbourne é um bocadinho mais frio, é 11, 12, porque é um bocadinho mais abaixo. À medida que se vai subindo, vai ficando mais calor. Por exemplo, em Darwin, que é o ponto mais a norte, está sempre calor. Estão sempre 32, 33 o ano todo, não muda. Mas pronto, fiz estes 6 meses em Sydney, depois encontrei também, arranjei emprego como é que se chama? No Sheraton, sim, no Sheraton, que é um hotel 5 estrelas, que fica em Port Douglas. Fica numa localidade pequenininha, mas que tem muitos resorts. É uma realidade completamente diferente. Não tem nada a ver com Sydney. Sydney é os prédios altos, arranha-céus, milhares e milhares de pessoas na rua todos os dias. São 5 milhões e meio de habitantes. É a loucura todos os dias. E depois tinhas Port Douglas, que tem apenas alguns milhares e é um sítio de férias, pronto. Tinha uma praia lindíssima, só que com a particularidade de que não se podia mergulhar porque tinha crocodilos e alforrecas. Não convém. Não convém muito. Então a praia chamava-se 4 Mile Beach porque tinha 4 milhas de comprimento, era enorme, só que não se podia, tinha assim só uma pequenina rede que podias molhar os pés, porque tinha sinais por todos os lados a dizer que havia crocodilos, etc. Pronto, eu tive apenas um mês ou dois porque
Como era uma comunidade pequena, eu não conseguia arranjar casa, já estava tudo ocupado, então eu tinha que viver num hostel e pronto, não estava a ser muito confortável. Sim, que isso já foi a segunda experiência na Austrália que já encontraste de uma forma diferente. Isso ainda foi Depois no da meu primeira primeiro ano. Eu experiência. fiz os primeiros Essa foi a 6 meses em segunda. Sydney. Exato. Sim, fiz 6 meses em Sydney, estava a viver no centro. E uma coisa que eu gostava de falar em termos de habitação em Sydney é que é caríssimo. Agora está mais barata porque pronto, está toda a gente a ir embora. Verdade, verdade. Mas Do se central, vocês assim, quiserem nas zonas viver no mais centro de, centrais, é caro. se vocês quiserem viver no centro de Sydney, e era o que eu fazia, têm que estar preparados para partilhar quarto, que era uma coisa que eu não, jamais pensava fazer, mas tive que fazer porque é impossível, não tens qualquer tipo de possibilidade de pagar um quarto só para ti no centro de Sydney. Ou vais viver para os subúrbios e de facto tens um quarto só para ti, e pronto, estás um bocadinho mais longe, tens que apanhar comboios, etc. e autocarros, ou se quiseres estar mesmo no centro, pronto, tens que se ajeitar. Eu valorizo muito a acessibilidade e a Uhum. localização. Pronto, Preferiste ficar no centro sim, em vez de ficar mais nos subúrbios. exato, porque o meu trabalho era no centro, pronto, a minha vida toda era no centro e pronto, teve que ser assim. Foi tipo viver num hostel, mas dentro de um apartamento. Mas fez-se bem porque eu tinha, por acaso, Sim, nós temos muitos estava num prédio. particulares para não tão caros, não é? E fica mais em conta. Ou é Sim, mesmo providenciado por eles sim, quando é sim, isso. isto, pronto, isto tem a ver com cada um. Claro que há pessoas que vão valorizar muito a privacidade, que é perfeitamente legítimo e justificável, mas pronto, eu também não estava muito chateado com isso, eu estava sempre na sala, maioritariamente, só usava o quarto para dormir. Mas pronto, tinha a particularidade porque o nosso prédio fazia parte de um hotel que era o Radisson, então nós tínhamos acesso pronto, à piscina deles, a ginásio, etc. Pronto, compensava esse pormenor. Era um extra. Exatamente, era um belíssimo extra. Então, pronto, depois desses 6 meses em Sydney foram ótimos, eu adorei Sydney mesmo. Bastantes praias, bastantes coisas para fazer. Pronto, mas decidi mudar um bocadinho e fui lá para o norte, como eu falei. Estive lá 2 meses. Apesar de ser lindíssimo, não gostei assim tanto, não gostei menos porque, pronto, a parte do alojamento foi complicado, como eu falei, porque realmente não Sim, sim. consegui arranjar. E também porque o hotel, pronto, sendo 5 estrelas, tinha muita burocracia, muitas picuices que eu não gostei Era muito. diferente, não era Era assim. completamente diferente. Eu gosto de coisas. Era exigente de formas diferentes. Sim, sim. Tinha que se fazer relatórios todos os dias e pronto, também com a minha imagem, pronto, eu tenho aqui estes piercings todos e a barba, etc. E eles, pronto, eles não me deixavam, pronto, a barba muito curta, sem piercings, etc. Então, pronto, eu não me estava a sentir eu próprio e eu, como eu disse, eu não fui fazer isto como experiência de trabalho, foi mais como experiência de vida, então eu disse, eu não preciso estar aqui e ao fim de 2 meses, pronto, decidi ir embora. Então comecei a viajar pela Austrália, fiz ali a zona a East Coast, aliás, Uhum. a Cairns, Port Douglas, fui onde é que eu fui? Brisbane, Gold Coast, Byron Bay, depois voei para a Tasmânia. Então Pode tive, dizer que viajaste um bocadinho por todas as zonas da Austrália. não todas porque da parte este sim, a parte este vi Não. tudo, a parte oeste eu tinha planeado fazer isso este ano, porque eu estava na Austrália até há um mês atrás, não é? Até um mês e pouco, certo? Sim, há 5 semanas eu voltei. Portanto, a parte esta eu fiz toda nesse primeiro ano. Pronto, depois quando eu voltei da Tasmânia, voltei para Sydney outra vez e fiquei lá mais um par de meses. Voltei a trabalhar para a mesma empresa onde eu tinha estado. E fiquei por lá até novembro de 2018 e completei o meu aninho na Austrália. Só que quando eu completei o meu ano na Austrália, ficou realmente aquele sabor de que o ano passou muito rápido
eu não fiz tudo aquilo que eu queria Sim. e não Um ano fiz. parece muito, mas vai saber e boa. Exato, porque eu tinha o objetivo de visitar os estados todos, pronto, eu fiz só New South Wales, que é Sydney, Victoria de Melbourne, Queensland, Brisbane e Tasmânia, vi esses 4, então ainda me faltavam 3, que eu É um não país consegui, enorme. então pronto. É um país enorme, há muita coisa para ver e pronto, e para passear Mas tens, viste muita tens de coisa. trabalhar, juntar dinheiro. Então pronto, eu não consegui fazer tudo num ano, então fiquei logo com a cabeça de que eu ia voltar. Ahm, e assim foi. Então eu ainda na Austrália, eu mandei um e-mail ao meu chefe lá da Noruega e perguntar se ele tinha pronto, espaço para mim para eu voltar mais uma vez. Então eu voltei uma terceira vez para a Noruega. Eu saí da Austrália em novembro de 2018, fui para Portugal passar 2, 3 semanas, Mas porque já, dias, 2, 3 semanas pronto, para ver a família, porque tinha estado um ano fora. Então, depois em entendi. dezembro, voltei mais uma vez para a Noruega. Na terceira vez, fui fazer mais uma temporada lá. Pronto, o bom destas experiências é que tu deixas as portas abertas, não é? O que é porreiro, podes voltar, Sinceramente, era isso que eu ia perguntar. o que é ótimo. Então eu voltei dessa vez e comecei logo a tratar das coisas para voltar para a Austrália. Só que desta vez já não com visto work and holiday, porque como eu falei Já não dava por causa da idade. já tinha mais 30 anos, mas voltei como estudante, porque o visto de estudante, pronto, não tem limite de idade. E assim, claro que, pronto, o visto de estudante não tem algumas diferenças, como é óbvio, pronto, que eu já sabia e estava preparado, que são, para começar, tens de pagar a faculdade, não é? Começa logo por aí, que não é barato, são $1.500 a cada 3 meses. Sim. E para além disso, tens um limite. Ainda mais da Austrália. Sim. Um, Podemos, Ana. sim, não vi agora esta última parte. Não viste o que eu disse? Agora é a última vez que foste para a Austrália, já Não foste vi. por decisão própria, já foste com o visto de estudante, como estavas a dizer, e o teu grande objetivo era explorar mais da Austrália. Sim, sim, exato. Porque, como eu falei, o ano passou muito rápido, eu não consegui fazer tudo. E então, pronto, eu tinha que voltar mesmo. E já que só podia ser por intermédio de visto estudante, pronto, eu escolhi um curso que de facto me pudesse servir de alguma coisa, não é? Não só estudar por estudar. Eu, Porque sim, como trabalho em hotelaria e restauração já há 15 anos, pronto, foi precisamente isso que eu escolhi estudar, foi um curso de gestão de hotelaria e restauração, porque, pronto, poderia ser era o que bastante fazia útil mais sentido sim, e pelo valorizava o visto meu que não currículo, estavas não a é ter. só, tipo, não estou só a perder o meu tempo, o meu dinheiro a estudar uma coisa que não gosto e não preciso, então, pronto, Claro, faz todo o sentido. exato. Para além destas portas abertas das quais já falaste, que sentes que isto te proporcionou, o que é que achas o que é que ganhaste mais com estas experiências? Porque é uma experiência enorme, com muitos países diferentes, várias culturas, muita gente, muitas viagens. Sim. Para começar, eu fiz bastantes amigos de vários países diferentes. Começa logo por aí. Acho que a amizade é das melhores coisas que levamos aqui desta vida. É Eu posso verdade? dizer que fiz muitas amizades ao longo destes últimos 6 anos, de vários países e continentes diferentes. Então começa logo por aí. 6 anos é muita coisa. Ah, sim. E é tudo. A experiência de trabalho foi muito importante. Pois é aquele clichê, não é? A sair da zona de conforto, que estamos sempre a ouvir. É um clichê, mas é Sim. um clichê porque realmente é verdade. A maior parte dos clichês têm a sua razão de ser. Sim, exato. Eles existem por uma razão.
Eu posso dizer que sou muito melhor pessoa hoje do que era há 6 anos atrás, quando eu comecei estas aventuras. Tenho Também uma nos torna mente um bocado mais tolerantes, porque vemos uma grande parte do mundo, muita gente diferente e muito, percebemos também um bocadinho o outro lado. muito mais tolerante, uma mente muito mais aberta. ah, Sem dúvida nenhuma, dá-te outro tipo de perspectiva do mundo e da tua própria vida, sem dúvida nenhuma. E se eu tenho alguma credibilidade para dar conselho a alguém, é que toda a gente devia fazer isto pelo menos uma vez na vida, porque mesmo que corra mal, porque ninguém sabe, podes ser talhado para isto, podes não ser, mas toda a gente deve experimentar isto pelo menos uma vez na vida, porque para o vosso próprio crescimento é melhor fazerem isto, experimentarem e falharem e correr mal do que ficar essa dúvida de 20, 30, 40 anos, quando forem mais velhos e já não puderem fazer isto. Não poder ficar aquela dúvida de e se eu tivesse feito, e se eu tivesse arriscado, vai ser. Essa dúvida vai-vos assombrar até o resto da vossa vida. Portanto, mais vale experimentar, tentar e falhar do que nunca experimentar. Porque realmente pronto, Não explica, vão não ficar é? sempre com esse bichinho eterno na vossa cabeça. Exato, é difícil, Fica ali a matutar. Eu não fiz, pôr em podia ter palavras. feito, agora já não posso. E Exato. se, e se, E e isso se vai-vos não, e se assombrar o sim. resto da vossa vida, porque se eu tivesse feito, se eu tivesse a minha vida podia ter sido assim, tipo, isso vai ficar na vossa cabeça até sempre. Portanto, tentem, experimentem, façam uma experiência lá fora. Pá, se correr mal, não faz mal, não foi para É mais uma vocês, história para mas contar das milhentas exatamente, que saem daí. exato. Mas de certeza que Tens vão aprender assim, alguma coisa com isto. assim de repente, lembras-te de alguma história assim mais caricata que tenha acontecido durante os tempos que estiveste num destes países? Assim, algo mais engraçado. Que saibas que é uma história que te vem à cabeça e que é algo que contas normalmente às pessoas quando estás a falar sobre o teu tempo lá fora. Logo na minha primeira na Noruega, ahm, eu estava as primeiras 2 semanas, 3 semanas, ainda me estava a ambientar a tudo, né? Ao meio, às pessoas, ao clima, mesmo aos horários, porque quando eu fui para a Noruega eu levava 9 anos de bagagem a trabalhar como bartender à noite, em discotecas, em bares, etc. Então eu tinha. Os meus horários era estar acordado até às 7, 8 da manhã, acordar a 1, 2, 3, 4 da tarde. Então, quando eu fui para a Noruega, eles meteram-me de vez em quando a trabalhar no pequeno almoço, que era uma tortura brutal para mim. E mesmo quando eu não trabalhava, fazia só o jantar no restaurante, eles tinham. Porque aquilo é um hotel familiar, era pequeno. E o negócio era controlado por um casal, de uma norueguesa e um irmão. Então havia assim um ritual de que todo o staff, os que não estavam a trabalhar, se juntavam de manhã, tomavam um pequeno almoço juntos, etc. E eu nunca aparecia. Eu acordava à 1 da tarde, chegava lá já descabelado, cara de sono, etc. E eles não achavam piada nenhuma a isso. Mas eu não sabia. Eu acordava às minhas horas, eu só trabalhava às 5 da tarde, então pronto, estava tudo bem. Sim, cumprias o horário de trabalho que era Exato, suposto. exato. Eu não sabia que havia essa obrigatoriedade oficiosa de estar presente no pequeno almoço, etc. Até que ao fim dos dias eles já não achavam piada nada, já não acharam piada aquilo. E pronto, lá a patroa chamou-me de lado e perguntou-me, e disse-me que não estava nada satisfeita comigo, porque que eu acordava horas tardíssimas e para eles o pequeno almoço é muito importante, que é a altura do dia em que toda a gente está reunida e desejas um bom dia às pessoas, etc. E eu realmente aí apanhei assim um choque, eu não fazia a mínima ideia disso. Ninguém me disse nada, eu, de facto eu não fazia a mínima ideia. E até um aspecto engraçado foi que até me perguntou por acaso se eu andava na droga ou assim, porque eu estava sempre com os olhos cheios de sono
olheiras. Não, de facto não ando. Eu disse, expliquei. É realmente engraçado que aquela depois de teres dito que realmente não sabias e que não estavas a par e não tinhas noção dessa necessidade do pequeno almoço, o que é que ela disse? Não, disse, a partir de agora tens que aparecer. Ela disse mesmo, se tens que aparecer todos os dias a partir de hoje ao pequeno almoço, senão vais embora. E eu assim, epá. Isto foi, eu não me esqueço da data porque foi no dia antes da véspera de Natal, foi 23 de dezembro. Eu estava lá já há um mês e meio, pronto. Certo. E eu, epá, claro que eu não queria ir embora, né? Era a minha primeira experiência além fronteiras, ainda estava a começar e eu, se tivesse que voltar para Portugal, seria um sentimento de falhanço bastante grande. Então, sim, então eu não queria, obviamente, ser mandado embora. Então, a partir daquele dia, foi um esforço enorme, confesso. Acordei, pronto, o pequeno almoço estava aberto até às 10, eu aparecia lá às 9h45, 9h50, fazia questão de dizer olá à patroa, mostrar a minha presença, comia os meus crepes, etc. E depois voltava para a cama a seguir. Não, estava feito, estava feito. Exato. Nas primeiras 2 semanas, mais ou menos 2, 3. Mas a partir daí, pronto, já comecei a habituar mais ou menos a acordar cedo. E então, pronto, ia ao pequeno almoço e já não ia para a cama. Comecei a fazer outras coisas. Comecei a fazer snowboard. Muito mal, diga-se de passagem. Estavas a aprender, nunca tinhas feito, mas tinhas feito. Sim, claro. Mas fui aprendendo aos poucos. Foi uma experiência porreira. Porque eles andam de ski e snowboard já vês crianças de 3 e 4 anos já parecem profissionais, que eles nascem com aquilo, não é? Nós nascemos com uma bola de futebol quase aqui, e eles aí com ski e snowboards. Então fui fazendo aos poucos também, foi porreiro. Não, isto foi na Noruega, pronto, e comecei a aproveitar mais o dia também, porque, pronto, como eu disse, estava a começar, ainda estava um bocadinho a ambientar a tudo, inclusive aos horários. Pronto, e ali assim, depois de te habituares ao horário, já conseguias aproveitar o dia. Sim, exato. Pronto. Depois daquela aquele apalpar de terreno nas primeiras semanas, pronto, a partir daí foi quando eu comecei efetivamente a aproveitar a experiência. O início estava mais a preocupar em sobreviver a tudo, ao frio com que estava, na rua, porque nas casas, sim, um aspecto importante é que as casas são todas aquecidas. Uhum. Frio mesmo só na rua, só na rua, porque pronto, daí não há como fugir. Mas as casas eu andava de t-shirt e de calções em casa. A sala estava sempre a 25 graus, a casa bem a 30, pronto. Os 3 países quais gostaste mais? É difícil escolher, porque os 3 foram. É quase como escolher entre 3 filhos, não é? A Noruega é um sítio muito importante para mim, porque pronto, foi onde eu comecei e teve um impacto muito forte na minha vida, e tanto que eu já voltei mais 2 vezes. A verdade é que voltaste lá 2 vezes. Já fiz lá, pronto, 3 temporadas. A Islândia foi o sítio onde eu tive mais tempo seguido, que foi 1 ano e meio. Também mexeu muito com as minhas emoções por causa dos fatores que eu falei, a cena da luz do dia, não haver luz ou haver só luz, condições atmosféricas de vento mesmo, e paisagens dos geysers e das cascatas que eu nunca tinha visto. Também foi muito marcante. E a Austrália, claro, acho que eu não preciso dizer, é um país único, bastante exótico, com coisas que só consegues ver lá, os cangurus, os koalas, etc. A vida animal fantástica, é muito heterogéneo, praias incríveis,
muito multicultural também. As grandes cidades são bastante multiculturais, Sydney, Melbourne e Brisbane principalmente. Portanto, ajuda também um bocadinho à integração. Tens bastantes europeus a fazerem work and holiday lá, consegues ver bastantes, principalmente alemães, italianos, franceses. Tens muitos sul-americanos também a estudar, com o visto estudante, colombianos e brasileiros principalmente. Muitos asiáticos, bastantes asiáticos. Então, pronto, essa multiculturalidade também ajuda um bocadinho a ambientar-te e a integrar-te no meio. Então, como eu disse, eu estava a falar Sim, do porque processo. acabam por estar a viver todos mais ou menos o mesmo. Aquilo é novo, Sim. são diferentes, foram criados de forma diferente e vão para um ambiente diferente. Exato. Sim, acabas, pronto, as pessoas acabam por ligar-se e conectar-se devido a esse facto. Uma coisa... É o que em comum. Exato. Uma coisa que eu costumo fazer, mas isto é pessoal. Eu quando eu faço essas aventuras, eu tento não me conectar com portugueses. Não que eu não goste de português, como é óbvio, eu adoro ser português, adoro Portugal, mas quando eu faço este tipo de experiências é de facto para estar com outras pessoas, com outras culturas, outros tipos de mentalidade, outras formas de pensar, de estar. Então eu evito estar com portugueses, porque eu vejo muitas pessoas, por exemplo, agora na Austrália há muitos brasileiros que estão só com brasileiros, muitos colombianos que estão só com colombianos, pessoas que viajam juntas, que não têm absolutamente nada de errado, como é óbvio, mas isto é apenas um gosto pessoal que... Sim, acaba por ser muito pessoal. Sim, porque depois eles estão sempre juntos, quer dizer, acaba por não ser assim tão desafiante, porque eu prefiro ir vou sozinho, porque eu obrigo-me a conhecer pessoas e a conectar com pessoas, etc., porque não conheço ninguém. Eu sou assim uma pessoa um bocadinho fechada às vezes, agora sou menos. Lá está a fruta destas experiências. Não é por isso que quando eu faço estas coisas, de facto, ajuda-nos a soltar um com bocadinho. pessoas e a falar com elas, etc. Exato. Porque se um grupo de amigos, vamos fazer sempre tudo sozinhos, vamos passear, etc. Então acaba por ser... Sim, decidem aquilo que vão fazer, pensam todos mais ou menos da mesma forma, têm mais ou menos as ideias assim parecidas. Exato. Dirias que isso pode ser também um conselho para futuros viajantes que tentem também misturar-se um bocadinho com as outras pessoas? Sim. Sem dúvida. Claro que não faz mal nenhum se forem com amigos, claro que é bom viajar com amigos, como é óbvio, é fantástico. Eu, por acaso, eu costumo viajar sozinho. 95% das minhas viagens eu vou sempre sozinho. Porque, primeiro, comecei por fazer isto sozinho, de início, porque quando tu marcas alguma coisa com os teus amigos, é sempre aquele não pode, o outro não tem dinheiro, o terceiro ainda não sabe. Porque não quer ir ali. Exato. Não sabe quando é que são as férias. Exatamente. Ao início somos 20 a combinar, depois já somos 15, 3 semanas já são 10 e afinal já não vai ninguém. Pronto. Então eu comecei a pensar, olha, ninguém quer ir, vou eu. E comecei a ir sozinho. E dou-me muito bem com isso. Adoro, porque eu acordo às horas que eu quiser, eu vou aos sítios que eu quero, não vou aos sítios que eu não quero, faço os meus horários. Claro que ir com amigos é fantástico, mas eu habituei muito... Mas também tem as suas desvantagens. Sim, claro, nada é perfeito. E claro que às vezes há coisas que tu fazes e vês que... Olha, estou-me aqui a fazer uma pergunta em relação à alimentação. A última pergunta que aqui... esta já. Sónia, em que país é que
por exemplo, posso falar dos três casos. Sim, Na Noruega, depende dos países. sim, exato, porque cada país tem a sua própria especificidade. Eu na Noruega, como estava num sítio, como eu falei, estava no topo da montanha, estava num hotel, portanto, tínhamos o nosso hotel, ao lado havia outro hotel, depois tinhas um pubzito e um supermercado, e pronto, era isto, deste lado da montanha, não tinhas mais nada. Ou seja, e a cidade mais perto, que é Ringabu, que fica a 10, 15 minutos lá embaixo da montanha. Se não tiveres carro, não consegues lá ir, e de táxi custava 50 euros só para ir lá para baixo e mais 50 para subir. Eles davam-nos 2 viagens de borla por mês de táxi para irmos à cidade e espairecer um bocadinho. E davam-nos o pequeno almoço, davam-nos o jantar, ou seja, eu não gastava em comida, em alojamento, e pronto, depois tínhamos um pocket money, era para aí 500 euros, 550, pronto, para fazer as nossas coisas. Era para as extra. Exato. Porque pronto, não se ganhava grande coisa, mas como eu disse, eu não fui para lá, fui mesmo como experiência de vida. Claro que na segunda e terceira vez as vezes que eu voltei, já fui diretamente, já tive um salário normal, etc. Mas a primeira vez De foi qualquer assim. forma, como disseste, também tinhas a alimentação e o alojamento com Exato, eles, acaba por não ter tinha, essas despesas. sim, não tinha despesas nenhumas, depois ganhava 500 euritos, que pronto, acabei por juntar no final e ainda fiz uma viagenzita pela Noruega no fim, foi porreiro. Na Islândia era diferente, porque eles só nos davam a refeição enquanto trabalhávamos, não é? Mas nós estávamos a 45 minutos da cidade que eles chamam cidade, mas não era cidade, era uma vila, pai, com 10 mil habitantes. Estávamos a 50 minutos da cidade, entre aspas, mais próxima. Só que eles providenciaram-nos um carro da companhia, então nós podíamos ir às compras e mesmo passear nas nossas escolas com esse carro. Tínhamos que conduzir 1h30 só para ir às compras, mas pronto. Mas pelo menos tínhamos carro, podíamos espairecer, fazíamos bastantes viagens com esse carrito, que foi porreiro. E o alojamento também era pago, mas era um preço simbólico. Nós pagávamos uns 100, 120 euros por mês, mais ou menos. Mas na Islândia já era o ordenado mínimo. Sim, na Islândia era o ordenado mínimo, que era 1.600, 1.700 euros. Que chega perfeitamente, que sobra. E às vezes era mais, tipo, era mínimo, mas depois Dependia era um bocadinho também. Pois esse é o valor mínimo. sim, consoante as horas de trabalho, eu às vezes fazia 2.000, 2.100, 2.200, às vezes, pronto, porque no verão, porque pronto, o turismo é muito forte lá no verão e nós trabalhávamos muitas horas e pronto, e ganhávamos mais também, claro. Já no inverno, pronto, a época baixa, trabalhava-se um bocadinho menos porque está sempre escuro, então as pessoas não passeiam tanto, como é óbvio, porque não se vê nada. Mas pronto, ganhava-se bem, eu juntei bastante dinheiro, fartei-me passear. De facto a comida é cara, eu gastava para aí uns 400 euros por mês em comida, mas também não fazia rogado, comprava tudo aquilo que eu queria. Tudo aquilo que tinhas direito. Tudo. Portanto, com 400 euros de comida, mais 150 de casa, etc. Então ainda me sobrava bastante. Então eu consegui juntar O resto sobrava. o bom dinheiro, também foi porreiro. Exato. Noruega não paguei mais dinheiro. Eu não sei como é que está agora o programa, porque como eu já fiz isto há 6 anos, a Ana se calhar será a melhor pessoa para responder. Mas eu penso que não seja muito diferente ainda nesta altura. Sim, continua, não é muito diferente do que era, porque está relacionado mesmo com o governo do país e com o tipo de programa. Mas se quiseres de qualquer forma mais especificidades sobre o programa, nós também te podemos enviar
uma brochura com as informações todas e consegues consultar este tipo de informação que estás a pedir aqui, está bem? Vou ficar aqui com o teu contato. Não sei se mais alguém tem alguma pergunta específica para o Francisco. Se não Eu tiver, não falei na também não há Austrália ainda, problema. porque na Ah, Austrália, pois tipo, sim, claro que na Austrália depende do sítio onde tu estiveres, claro, como é evidente. Se estiveres numa grande cidade, claro que ninguém te vai dar alojamento, vais ter que procurar por ti pronto, e procurar escolher por ti e fazer tudo por ti. Agora, se fores fazer tipo uma cena de agricultura ou algo assim mais recôndito, aí claro, tudo o que seja em sítios assim, afastados, que não sejam Sydney e que exato, seja mais nas zonas à volta ou exato, e em que não haja quintas, muita opção de já é diferente. alojamento, claro que É o haverá sempre, alojamento lá, a alimentação. exato, haverá sempre esse Pronto, acompanhamento exatamente. e facilidade. Agora, nas grandes cidades, como eu já falei, pronto, É um bocadinho há aquela diferente. opção de viver, exato, ou viver no subúrbio, fica mais, é mais privado, mas um bocadinho mais longe, ou viver no centro, com aquelas coisas todas que eu já falei. Uhum. Alguém perguntou-me também aqui qual a próxima aventura. Portanto, como eu estava a falar, eu voltei para a Austrália uma segunda vez. Fui em junho do ano passado, estive lá mais um ano, mais um segundo ano, estava lá até há 5 semanas atrás. Ainda tinha mais um ano de visto, ou seja, esta vez que eu fui, esta vez que eu fui para lá tinha 2 anos de visto. Só que infelizmente com esta conjuntura toda que nós sabemos, tive que tomar a decisão de voltar porque, pronto, como eu disse, tinha que pagar a faculdade, que é 1500 trimestralmente, ou seja, tinha que meter 150 de parte todas as semanas, tinha que pagar a renda, comida, etc. E claro que com esta conjuntura eu fiquei sem emprego, como é óbvio. Eu trabalhava num bar, trabalhava num teatro que tinha peças de teatro com 900 pessoas. Obviamente que isso foi logo das primeiras coisas a fechar. Então eu fiquei sem emprego e sem perspectivas de ter nos próximos tempos. Então, pronto, sem emprego e com muitos custos, vim forçado a tomar a decisão de voltar a Portugal. Então deixei o curso a meio. Aquilo eram 2 anos, eu fiz um ano. Portanto, das duas uma, se conseguir, eu gostava de voltar para o ano e terminar o que eu ainda não terminei e ficar mais um anito, se as coisas de facto evoluírem da forma que nós esperamos. Se não, a segunda opção, ou vou já direto para o ano e não vou para a Austrália, ou vou depois de terminar o curso, que é o Canadá. Que Portugal finalmente fez o acordo com o Canadá para os vistos Working Holiday, o que felizmente é até aos 35 anos, ou seja, eu ainda estou Dentro disponível, do ainda limite estou ainda dentro, possível. exato, estou dentro do target, não sou considerado velho para os canadianos, até porreiro. Então eu gostava muito de dizer isso, porque pronto, é um país novo, um continente novo, acho que é a oportunidade perfeita. E o Work and Holiday lá são logo 2 anos direto, então eu gostava muito de fazer isso. Eu não sei se vocês têm algum programa